não uma e nem duas vezes. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem do nosso é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faze saber ao rei da Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Podeis assentar. Glórias a Deus. É uma palavra profética e gloriosa que veio da parte do Senhor para esta igreja nesta noite, porque Deus, Ele conhece o nosso coração. E eu vejo aqui diante da palavra do Senhor o propósito e a responsabilidade e a convicção de você servir a Deus. Eu, um certo tempo, alguns anos atrás, eu cheguei a ser um conselheiro de uma mocidade. E quando algum jovem vinha me procurar um conselho, e eu falava para eles assim: vamos orar. E algum dentre eles falava: eu não vou falar com o irmão Flávio, porque ele só fala em orar. E eu falei: irmãos, lá fora nós resolvíamos problemas de um outro jeito, mas aqui dentro é só na base da oração. E se você não orar para tomar qualquer decisão, não vai ser direcionada por Deus. Quando você ora, você tem uma prática de oração, Deus ele responde. Quando você envia um currículo para a empresa, o que você faz antes? E até depois que você envia? Você vai orar e vai falar: Deus, toma a frente desse currículo, que o Senhor prepara essa porta. Quando você namora, da mesma forma. Então tudo na nossa vida tem que ser na base da oração. Tem que ser debaixo da oração, porque a oração é direção. É você sabendo que Deus, Ele vai tomar a frente da sua vida. Então eu vejo aqui, irmãos, que o rei da Síria, ele fazia guerra a Israel, mas todas as vezes que ele ia para a guerra, se preparava, ele fazia todas a artimanha, fechava o cerco, para poder pelejar contra Israel. Mas todas as vezes estava errado. Todas as vezes que ele armava, arquitetava uma armadilha, Israel se precavia contra aquela armadilha. Que chegou ao ponto do rei da Síria fazer uma reunião em secreto na sua câmara de dormir, chamou todos os responsáveis e disse naquela reunião: alguém está nos traindo. Alguém está mantendo informação para o rei de Israel. Porque todas as vezes que nós vamos pelejar, eles não estão lá. Eles conseguem se safar daquela situação. Então tem alguém nos traindo. Mas a Bíblia diz, irmãos, que um dentre eles na reunião chegou até o rei da Síria e disse: não, meu senhor, não tem ninguém te traindo aqui. Como que ninguém está nos traindo? Por que eles não estão lá onde nós estamos? Quem fala para eles não ir? E esse moço, ele se levanta
E ele fala: meu senhor, lá em Israel tem um homem que ora. Tem um homem que tem um hábito de orar. E todas as vezes que ele ora, Deus dá revelação para ele. E ele se previne do ataque do Senhor. Eu imagino naquela reunião o rei se enfurecendo. O rei dizendo: então vamos calar a boca dele. Vamos prendê-lo, porque na próxima armadilha não vai ter mais profeta para revelar. Ei, irmãos, quem está debaixo da onipotente mão de Deus, descansa. Não entre em desespero. Tem segurança. Tem descanso. A Bíblia diz, irmão, que ele mandou, ele armou, arquitetou um dos maiores exércitos. E ele disse: vai lá, em Dotã, aonde está o profeta, pega ele, traz ele para cá. E eu quero ver quem é que vai revelar mais para ele. E não é diferente na minha e na sua vida. Entra numa empresa, porque a Bíblia diz: aonde você tocar as tuas mãos, aonde você pisar os teus pés, abençoado será. Talvez alguém se pergunte: mas eu entrei lá, estão se levantando contra mim. É porque Deus entrou com você. É porque Deus está contigo. Se levantou é porque você está prosperando. É porque você revolucionou o lugar. Você abençoou. E o adversário não se contenta. Porque Deus é contigo. Ninguém se contenta, irmãos. É porque você é uma bênção onde você está. E a luz, ela não se combina com a treva. Você entra numa empresa, você prospera, se levanta. Você vai, muda para uma casa, aí você prospera. Aí o adversário, o vizinho que nunca brigou, começa a brigar com você. Não é para você mudar. Tem um ditado aí fora que fala: os incomodados que se mudem. Você é a luz e pronto, e acabou. Você é abençoado, irmãos. Não é você fica procurando resposta. Eu vou pedir uma resposta para sair daquele emprego que eu não aguento mais. Os incomodados que se mudam ou se converte. A Bíblia diz: ou a terra se converte, ou ela morre. Porque ai daqueles que tocam no ungido de Deus. O rei fazia guerra, ele queria calar a boca do profeta. Se o problema é o profeta, eu vou calar a boca dele. Cercaram a cidade todinha. E a Bíblia diz, irmãos, que o maior exército cercou aquela cidade de Dotã. O moço do homem de Deus, ele acordou bem cedo. Foi pegar graveto para fazer o café do profeta. Ele era o moço do homem de Deus. Não queira ser o moço do homem de Deus. Mas como assim, pastor Flávio? Porque o moço do homem de Deus é acomodado. Ele não gosta de muita atividade. Pastor, eu não vou para a oração porque a pastora já está orando por mim. Eu estou coberto da oração do pastor Nino. Para que eu vou orar? Meu pai está orando por mim, para que eu vou orar? Eu estou sendo coberto pela oração do próximo. O moço do homem de Deus, não é porque que ele era o moço do homem de Deus que ele era homem de Deus. Ele não gostava muito da prática da oração. Ele era pontual nas suas obrigações. Ele gostava de servir, de fazer tudo certinho.
certinho. Ele só não gostava da prática da oração. Ele não gostava da participação nos cultos. Porque ele achava que estava sendo coberto pela oração do líder, do profeta. Se você assistir umas fitas aí, alguns vídeos lá de Camboriú, você percebe lá no altar que todo mundo quer aparecer? Quer bater foto com o irmão que prega muito, porque através dessa foto eu vou ser abençoado, a minha agenda vai ser, porque eu bati foto com o homem de Deus. Não queira ser o moço do homem de Deus, seja o homem e a mulher de Deus. Da mesma forma que Deus usa a pastora, Deus vai me usar também. Se Deus usa o irmão ali na revelação, eu vou buscar e Deus vai me dar também. Eliseu, ele virou profeta. Elias, quando falou: olha, se tu me veres subindo ao céu, tu vai receber a bênção. Aí Elias falava para Eliseu dizendo: fica aqui que eu vou ali. Ele falou: eu não vou me afastar de ti nem um minuto. Se tu for para a direita eu vou, porque eu quero receber a bênção. Oxalá que fosse assim nos dias atuais. Pastor, eu estou contigo e não abre mão. Se vai ter oração, eu vou estar lá. Se vai ter consagração, eu estou junto. Eu não abro mão, porque eu também quero receber a minha vitória. Eu também quero receber a minha bênção. É assim, irmãos, é simples. Porque é só você compartilhar das bênçãos. O moço do homem de Deus acordou bem cedo, subiu o morro, foi buscar o graveto. Quando ele olha para a direita, soldado. Quando ele olha para a esquerda, soldado. A cidade estava toda cercada, irmãos. Era muito soldado. A Bíblia diz que ele voltou correndo, gritando, pálido, sem cor. E disse para Eliseu: ai, meu Senhor, estamos perdidos. A casa caiu. A cidade está cercada. Qual foi a reação de quem ora? Você já viu a reação de quem ora e quem não ora? Pânico. Desespero. Mas quem ora tem resposta, tem direção. O moço chegou descabelado, sem cor, dizendo: ai, meu Senhor, a casa caiu. Ele falou: caiu não. Mas a cidade está cercada. E daí? Por que o desespero? Por que a aflição? Se tivesse orando mais, a situação já teria sido resolvida. O segredo é a oração. Fala para esse irmão aí: o segredo é orar, irmãos. Ora mais. Consagre mais. Busque mais. Congreguei numa igreja que era uma luta na consagração, na oração de meia-noite. Era uma luta. Pensa na luta. Teve um passeio lá para uma chácara. Tinha irmão que chegou lá às 5 horas da manhã. O passeio era às 7. Você percebe a diferença? Você tem responsabilidade para uma coisa e para outra não. E são os crentes que mais dá trabalho na igreja, sabia? É o que mais fala: pastora, olha por mim. Por quê, minha irmã? O estreito tão grande, passando uma luta de fogo. O moço do homem de Deus desceu o morro correndo, descabelado. Ele ficou preocupado. Era a ausência de oração.
Eliseu tranquilo, olhou para ele: meu filho, não fica assim não. Mas meu Senhor, é porque você não viu o tamanho do exército. É que você não sabe, eu não estou aqui falando aleatoriamente, eu vi que está cercado tudo. E Eliseu olha para ele e fala assim: ó, não temas, porque mais são o que está conosco do que o que está com ele. Quando você ora, irmão, você tem palavra de conforto. Eu tinha palavra de conforto para aquele jovem, mas eles desprezaram. Ô pastor, vamos me resolver um problema muito grande na mocidade. Eu falei: vamos orar. E eles não deram credibilidade. Porque quando você dá credibilidade, Deus te honra. Não é para vir para a igreja, vamos lá orar. Não é só uma brincadeira, é uma guerra espiritual. Quem já fez oração no quarto, irmão? Quando você ora no pé da sua cama, você puxa um cobertor nas costas, você dorme nos pés de Jesus. Agora vai para a sala, tira o cobertor de lado, vai lá para a sala, vai lá para o banheiro orar. É diferente, irmãos. É uma guerra travada. Vem calafrio, vem vento gelado, parece que tem alguém te observando, parece que alguém quer fazer você parar, alguém está dizendo: ei, aleluia, pare de orar porque não vai dar certo. Mas quando você começa, ali aquele primeiro minuto de oração, parece que você não vai conseguir, mas passa 5 minutos orando. Você já está chorando, sentindo a graça, você não quer parar mais. Aí Deus entra no meio da oração e Deus fala: eu sou contigo, continua que eu vou te dar vitória, continue que eu vou abrir a porta, continue que eu abençoar, eu vou salvar, e pronto, acabou. É o segredo da oração. Eliseu olha para ele e fala: não fique assim. É de se preocupar, irmãos. É de ficar preocupado. Sai desse problema. Entra na oração. Sai dessa dificuldade. Entra no propósito com Deus. Deus está convidando cada um de nós aqui nessa noite para um propósito. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com aquele que não vai passar o seu problema para ninguém. Fala com Deus em oculto, que Ele em oculto, Ele vai te abençoar. Ninguém vai precisar saber, alguém só vai olhar e vai dizer: por como que aconteceu isso? E você vai falar assim: é Deus. Eliseu, ele não deixou o desespero transparecer. Ele sabia o tamanho do problema, mas ele conhecia o tamanho do seu Deus. O meu Deus, o seu Deus é grande, irmãos. Eliseu se levanta e ele fala: Deus, eu não aceito. Eu não aceito eu sentir a tua graça e o meu servo não. Eu não aceito eu receber as revelações e ele não. Ele teve uma preocupação e ele começou a orar, irmãos. Ele falou: vem aqui, eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você veja o que eu vejo. Aleluia. Eu quero que você sinta o que eu sinto. Eu quero que você vá para um culto avivado e você não fala para outro irmão: eu não senti nada. Não precisa de tudo isso, mas eu quero que você vá num culto e saia do culto dizendo: o culto foi uma bênção, a palavra foi uma bênção, o louvor foi uma bênção, aleluia. E você guarda tudo que Deus falou. Tem gente que é assim, irmãos. Ele não sentiu nada, mas ele sabe a cor da saia que a irmã foi, ele sabe a cor do terno que o irmão foi, ele precisava de tudo aquilo.
Você viu a roupa daquela irmã? Ele vê tudo, mas ele não vê a presença do Senhor. E Eliseu se preocupou com isso. Ele falou: não aceito. Está aqui, tem que sentir a graça também. Tem que sentir a presença também. Tem que ser revestido também. E ele começou, irmãos. Ele falou: vem aqui, dobre o seu joelho. Eu preciso orar por você. A Bíblia diz, irmão, que ele começou a orar pelo moço. E ele disse: olha, Senhor, eu peço ao Senhor nesta hora que abra a visão desse moço, para que ele veja o que eu vejo. Abra a mente dele para que ele venha sentir o que eu sinto, Senhor. E na medida que ele começou a orar, ele orando, e o seu moço começou a orar também. E ele começou a falar: Eliseu, eu estou sentindo o que você sente. Eu estou vendo o que você vê. E a Bíblia diz que abriu-se-lhe os olhos, e ele viu os anjos do Senhor. Ele sentiu a graça de Deus naquela oração. Ele participou do culto que Eliseu participava. E Eliseu continuou orando, e ele disse: ó Senhor, se não for pedir demais, eu peço ao Senhor que segue esse exército de uma cegueira tão grande, para que eles não venham mais pelejar contra nós. Ei, é a coisa mais linda quando você tem crédito com Deus. Oh, aleluia. É quando você adquire crédito com Deus, ter credibilidade. Quem precisa dessa credibilidade com Deus aqui nessa noite? Quem precisa nessa noite, aleluia. O Senhor está às portas dizendo: aquele que vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quer ser fardo, seja fardo. Aquele que quer ser abençoado, seja abençoado. Deus, irmãos, ouviu aquele clamor. Você imagina um exército todos sendo cegos por Deus, por intermédio de uma oração. Deus cegou. O rei de Israel chegou até Eliseu e falou: olha, Eliseu, como Deus é bom. Deus cegou os nossos inimigos. Vamos matá-los? Eliseu falou: não vai matar ninguém aqui. Você lutou contra alguém? Você prendeu alguns? Você orou por algum deles? Deus, Ele dá estratégia. Deus ainda dá revelação. Deus ainda resolve problema. Não tem dificuldade para Deus não, meus irmãos. Não existe no calendário de Deus impossível. Deus ainda continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Cegou o exército inteiro. Sabe o que Eliseu falou para o rei de Israel? Dê comida e bebida. Alimenta o seu inimigo. Essa é a parte mais difícil, irmãos. Abraçar quem te persegue. Rejeitar quem te aborrece. Abraçar quem te aborrece, aliás. Dar um copo de água para aquele que te persegue a vida inteira. É difícil. Eliseu falou: dá comida e dá bebida. Alimenta todos. Porque aqui
Não é nós que mandamos, é o Senhor dos Exércitos. Quando Paulo entendeu isso, quando Paulo entendeu que Jesus Cristo tem que ser o autor e consumador da sua fé, ele disse assim, hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não posso dizer isso, irmãos, se eu não conseguir abraçar quem me aborrece. Eu não posso dizer que Cristo vive em mim se eu não consigo dar um bom dia para o meu vizinho da direita ou da esquerda. Eu não posso dizer que Cristo vive em mim se eu não suporto nem olhar para a cara do meu encarregado. Mas eu tenho que estar com ele ali todos os dias. Mas no dia que você olhar para ele com um olhar de amor, Deus, ele começa a resolver todos os seus problemas. Dê alimento para eles, dê comida e bebida. Eles não tinham para onde correr, irmãos, estavam cegos. Eles não tinham para onde fugir. É Deus dando estratégia. O rei de Israel queria matar, mas Eliseu tinha direção e visão de Deus. Ele sabia que era uma estratégia de Deus. Deus te dá estratégia, mas você não quer aproveitar. Aproveita as estratégias que Deus te dá. Aproveita as oportunidades que Deus coloca na sua frente. Não pare de lutar contra a sua carne. Eu não vou. Não adianta. Eu sou crente, mas não sou besta. Eu não vou conseguir, eu não vou chegar lá perto. Ela que errou, ele que errou, ele que me procura. Não, vai atrás. Viva em paz. Eu sei que é difícil. Depois que alimentaram os seus inimigos, a Bíblia diz, irmãos, que Eliseu fez mais uma oração. Deus, abre-lhes a visão desses homens, que eles vão enxergar em nós que nós não somos inimigos. Eles vão enxergar e vão entender que nós somos servos do Senhor. Nós servimos ao Senhor. Nós confiamos no Senhor. Eu imagino, irmão, naquele momento ele orando e dizendo: Deus, abra a visão deles. E o Senhor abriu a visão daquele exército tão grande. E eles foram cada um para as suas casas. Você já imaginou ele chegando lá na Síria e contando esse testemunho? A Bíblia diz, irmão, depois daquele dia, daquele ato, houve-se paz entre a Síria e Israel. Você quer que haja paz na sua vida? Você quer que haja paz no seu lar? Ou você vai continuar falando, mas quem errou não foi eu? Mas quem está errado não sou eu. Vamos colocar sobre os nossos pés. Não foi eu que errei. Ele que tem que me procurar. Ela que tem que me procurar. Cruza o braço e fala: não adianta, não vou. Se depender de mim, vou continuar assim. Não. Deus tem o melhor para a tua vida.